Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Esse é mais um podcast dos Foot Losers. Aqui quem tá falando é o Leonardo Sandri. E muito boa noite para os três compatriotas do Foot Losers. Boa noite, Léo. Boa noite, meu xará. E aí, meus ouvintes, como vocês estão? Preparados para mais um podcast aí? Vamos lá com tudo. Boa noite, João. E aí, seus pés de rato? Bora para mais um podcast? Porque eu tô pronto. Boa noite, Bruno. Você é louco, chamou os caras de pé de rato aí de graça, mano. Boa noite, família. Boa noite. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre classificação. São Paulo reverteu o placar, fez 9-1 de virada no 4 de julho, avançou na Copa do Brasil. Quem também avançou foi o Santos. Peixonautas do Diniz a todo vapor eliminando o Cianorte. Porém, o derby que nós teremos amanhã, no sábado, isso aqui está sendo gravado sexta-noite, os dois foram eliminados. O Palmeiras, que havia vencido o CRB, acabou tomando a virada em casa, 1-0, nos pênaltis, o Verdão de novo acabou sendo eliminado de uma competição. O Corinthians tinha uma missão difícil, reverter um resultado, não saiu do 0-0 com o Dragão e também foi eliminado. Também tem passado pelos outros jogos da Copa do Brasil. Brasileiro, como eu disse, tem derby, tem jogaço de São Paulo e Atlético Mineiro e muito mais. Tem as manifestações, a Copa América está confirmada no Brasil e a seleção, sim, vai jogar. A gente explica para você melhor. E tem um gamezinho padrão para vocês, bola quente, mais para frente eu explico para vocês. Então, vamos lá, para vocês que querem saber sobre a Copa do Brasil. São Paulo venceu o 4 de julho, o São Paulo que havia perdido o jogo de ida, tomou 1-0 com 28 segundos de jogo, gol de Dudu Beberibe, que é São Paulino, porém depois não deu pro 4 de julho, 9 gols do São Paulo, teve gol contra, teve hat-trick do Pablo, teve gol do Rigoni, teve gol do de zagueiro, teve gol do Sara, e é claro que teve gol do Luciano também. O Santos fez 1-0, abusou de perder gols, mas conseguiu a classificação. O Corinthians não saiu do 0-0 num jogo apagado contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras perdeu 1-0 por CRB no Allianz Parque com gol logo no início da partida de Evandro. Lucas Lima, Breno Lopes, Luiz Adriano e Marcos Rocha perderam seus pênaltis e o Palmeiras, atual campeão, deu adeus à competição. Quem também deu adeus? Internacional. Tomou 3-1 do Vitória. Internacional que venceu fora de casa, tomou 3-1 em pleno Beira-Rio, com 2 expulsos. E ocasionou na queda. Miguel Ángel Ramírez, o megamente colorado, agora está demitido. No clássico do Ceará, Fortaleza acabou com as chances do Vozão, 3-0. O Atlético Mineiro passou sem dificuldades do Clube do Remo. Grêmio empatou sem gols com o Brasiliense e avançou. Red Bull Bragantino até venceu, mas não conseguiu eliminar o Fluminense, que avança. Criciúma eliminando o time de Lisca Doido. Criciúma de Paulo Baier passou nos pênaltis. Bahia eliminou Vila Nova. Furacão eliminando o Avaí. Vasco, em jogo polêmico, conseguiu eliminar o Boa Vista após empate. O ABC foi buscar uma reviravolta 3-0 na Chape e avançou. E a Juazeirense eliminou o Cruzeiro, que também derrubou seu técnico. Felipe Conceição não é mais o técnico do Cruzeiro. O único jogo que ainda está em aberto, Coritiba 0, Flamengo 1, ainda teremos o jogo de volta. E, meu caro Léo, você que havia dito, você contava com a classificação do São Paulo, você contava com a do Santos e contava com a eliminação do Corinthians. Você só não apostou na eliminação do Palmeiras, não é mesmo, meu amigo? Primeiramente, dizer que eu amo a Copa do Brasil. Sempre gostei do formato, de como ele dá uma prioridade, visibilidade aos times menores. Eu acho que você já qualificar nos potes, pote A pega o pote D, o E pega o pote H, que você dá a chance dos times de menos visibilidade terem na televisão uma chance de se mostrar. Com a premiação que cresceu na Copa do Brasil, isso só se potencializa. E não contava com isso, até achava que o Palmeiras ia golear. Para falar a verdade, o Palmeiras não jogou mal, mas é aquilo, a gente tem que entender que quando os deuses do futebol implementam alguma coisa, não tem como virar. Se o Palmeiras tivesse até hoje, sexta-feira, dia 11 de junho,
no Allianz Parque, ele não teria feito o gol no CRB. Não tem jeito. Quando não é pra acontecer, não vai acontecer. Não fez um jogo ruim, acho que finalizou, se eu não me engano, 35 vezes no jogo. O CRB precisou de 2 finalizações e fez um gol. São coisas do futebol, a gente tem que entender isso. E uma disputa de pênaltis emocionante. O Diogo Silva, ele fez uma ótima atuação o jogo inteiro e coroou nos pênaltis. Mas assim, claro que não fez um jogo ruim, mas é vexatório você ser eliminado pro CRB em casa, com todo o investimento do clube, querendo ou não dá para esconder isso. Do Corinthians a gente já esperava que ia ser um jogo muito difícil. O Atlético Goianiense não é um time imbatível, mas ele se mostrou muito organizado. E o Corinthians, ao contrário disso, não mostra proposta. Eu acho que o Silvinho ainda vai ter muito tempo para trabalhar, mas de início ele não mostra resposta ao que já vinha sendo apresentado. Nada de diferente. E eu queria até depois ressaltar a questão da pré-eleição dele, que virou muito meme, mas eu acho preocupante. Desculpa, porque imagina vocês Evita. Traz pra mim, ninguém fala mais. Ninguém fala mais. Depois de mim aqui, ninguém fala mais. Cara, eu acho preocupante porque imagina vocês, a gente aqui na escola, e um professor doido falando nada com nada na frente da turma. A gente olha um pro outro e fica com dúvidas. E eu acho que o jogador se sente da mesma maneira, porque não dá pra entender o que o Silvinho fala. Que poder de vestiário ele vai estar tendo desse jeito? É um pouco preocupante, porque os jogadores não vão sentir segurança desse jeito no treinador. Eu achei que o jeito pilhado que ele se descreve faria bem pra ele. Mas eu acho que pode atrapalhar bastante. A gente tem que ficar de olho nessa questão do Silvinho. O São Paulo fez o que tinha que ser feito com um time de menor expressão. Isso é o respeito no futebol. Você continua jogando. Você não abaixa a cabeça, você não começa a fazer firula, dar bola pro adversário pra ele fazer o que ele quiser também. Não, você vai jogar futebol. Mostrar pra sua torcida que você tem potencial. O São Paulo tem, com certeza. Ainda mais na competição com tantos grandes caindo, como o Palmeiras, o Cruzeiro, o Corinthians. E vale ressaltar que nessa semana, quando um jornalista criticou os times do Nordeste, e a competição nordestina, que é a melhor regional do país, porque os estaduais, para mim, já deveriam ter acabado, e a Copa do Nordeste tem um glamour, é a Champions League. Hoje a gente vê, por exemplo, mais times do Nordeste na competição vivos do que times do Sudeste. Claro, o Flamengo ainda não jogou, mas já é uma observação a gente fazer aí. Tem mais times do Nordeste vivos na competição do que times do Sudeste, que a gente diz onde está o grande polo. Tem ali o Sul também, mas a gente olha aqui pro eixo Rio-São Paulo. Então a gente tem que começar... O jornalista que deu essa declaração é palmeirense e narrou o jogo e narrou a própria eliminação do seu time para um time nordestino. Então acho que a gente tem que tratar um pouco mais respeito e torcer para a ascensão desses clubes e não diminuí-los. Tá aí, Léo, falando em respeito, você acredita que faltou o respeito do 4 de julho nos chamados 15 minutos de fama? O Pablo, depois da classificação, até falou que teve a contratação do Cartoloco. Você acredita que o 4 de julho, seja no Twitter, seja em algum ponto, você acha que o 4 de julho faltou com respeito ao São Paulo em algum momento? Não acho. Eu acho que o 4 de julho usou das armas que tinha para tentar apimentar o confronto. Ele sabia que no Morumbi, com o time titular de São Paulo, ia ser muito difícil de vencer. Então essas coisas no futebol, elas existem. E o 4 de julho tentou usar isso. A provocação, essas artimanhas que podem talvez levar ao resultado dentro de campo. O outro time entrar um pouco mais nervoso, um pouco mais pilhado. Ainda bem que os jogadores de São Paulo tiveram maturidade e souberam jogar bola dentro de campo. João, você viu os melhores momentos e você está ciente de que não faltaram gols, não faltaram grandes momentos do jogo. Porém, eu quero destacar o único gol do time adversário. Eu quero te perguntar, Beberibe tem espaço para ser a reserva do Pablo? Vou te dizer, cara, tem espaço, assim, unanimamente, de verdade. Porque eu vou te contar, o Pablo deu sorte, né? Esse hat-trick dele aí não engana ninguém. São 3 gols que ele faz aí contra um time de baixíssima e pouca expressão no futebol brasileiro, não querendo diminuir o clube. Cada um tem o seu potencial, mas comparado ao São Paulo, é menor. Mas é um hat-trick contra um time muito pequeno. E outra, o Pablo, desde que chegou, não convence. É um cara que a gente gastou milhões aí, né, para trazer.
os diretores penaram para trazer o cara, como status de goleador, de que ia resolver a parada, que ia ser um atacante fazedor de gol. E eu prefiro 1000 vezes o atacante do quadro de Júnior do que o Pablo. Então, tranquilamente eu traria, porque o cara, impressionantemente, com menos de 30 segundos, fez um gol no São Paulo. Para mim já é um enorme feito. Opinião polêmica de João, batendo no peito e falando: Dudu Beberibe, bem-vindo ao São Paulo Skills and Goals Highlights YouTube 2021. Meu amigo Bruno, Felipe Conceição demitido do Cruzeiro, Ramírez demitido do Inter. Primeiro eu quero saber se você achou justo essas duas demissões e se você acha que o derby que teremos amanhã, o time que perder vai demitir seu treinador, seja o Silvinho pro lado do Corinthians ou o Abel Ferreira pro lado do Palmeiras? Bom, eu acho que nenhum dos dois times pretende demitir os treinadores, ainda mais contando aquela nova regra da CBF sobre a quantidade de treinadores. Mas começo de trabalho do Silvinho, não tem por que tirar ele, por mais que o time não venha jogando um bom futebol. O Abel, querendo ou não, levou o Palmeiras a botar todas as finais da temporada, então uma derrota no derby, pra mim, não vai ele balançar no cargo, sabe? Sobre os outros times, foi ridículo, querendo ou não, que aconteceu com o Inter, a goleada que sofreu. Sobre o Cruzeiro, mano, é um buraco que tem fundo, tá brigando aí, tá só apanhando na Série B do campeonato, cair pra Série C se continuar assim. Cruzeiro, que já anunciou a contratação de Mozart, ex-Chapecoense, vai ter que, quem sabe, brigar para se manter na Série B, em vez de brigar por acesso. Não é mesmo, meu amigo Bruno? O treinador que chegou aí do Cruzeiro, ele já chegou com desconfiança da torcida, né? A torcida já não tá apoiando o trabalho dele, estão criticando a própria diretoria que trouxe ele. O clima lá já pra ele começar o trabalho não vai ser nada bom. Realmente, até pressão dos patrocinadores para derrubar a presidência do Cruzeiro. Pois não, Léo? Só queria trazer uma curiosidade aqui sobre o técnico do Fortaleza, que aplicou a goleada no Inter no final de semana, de 5-1, goleou no Clássico Rei o Ceará e passou de fase nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Vojvoda, a torcida de São Paulo tem que ficar de olho, sabe por quê? Ele era o técnico do Tajeres, quando o Tajeres eliminou o São Paulo na pré-Libertadores de 2019. Então sabe o que isso quer dizer, torcida São Paulina? Nada, porque são times diferentes, épocas diferentes, jogadores diferentes. Então é só uma curiosidade mesmo. Vojvoda que tá invicto, se eu não me engano, até o momento no comando do Fortaleza, que eliminou o maior rival do estadual se sagrando campeão, e na Copa do Brasil, Guto Ferreira, que balança no cargo, mas deve ficar, foi até cogitado no Inter, porém as informações que veiculam na mídia é que o técnico favorito para assumir o posto do comando técnico colorado é Lisca, hoje no América Mineiro, que, relembrando, caiu para o Criciúma de Paulo Baier. Vamos falar então agora de brasileiro, que tem derby, tem Corinthians e Palmeiras sábado. As duas equipes chegam em baixa, não sabemos muito o que esperar. No último clássico o Palmeiras sobrou, conseguiu a classificação de maneira fácil, de certa forma, para a final. Porém, o Corinthians agora está de técnico novo, né? Na época foi o último jogo do Mancini, agora temos o Silvinho, que a torcida que não morre de amores pelo Silvinho até torce para que uma possível derrota no derby ocasione uma demissão do Silvinho, que conseguiria desse jeito, como ele disse na pré-eleição, ele evitaria 11 jogos, que foi a única passagem dele como profissional no Lyon, e conseguiria ser demitido ainda antes do Corinthians. E parece que, como ele disse na pré-eleição, em busca do nosso resultado é uma coisa que ele não vem trazendo. É o grande destaque da rodada, é esse derby, e também o jogo São Paulo e Galo. São Paulo que ainda vai estar desfalcado, não contará com Arboleda, que está na seleção equatoriana, Daniel Alves e Benítez seguem fora, e o Atlético vai a todo vapor. Hulk marcando gol em todo jogo, vai deixando dele. Também temos Santos e Juventude, Flamengo e América Mineiro, Grêmio e Furacão, Bahia e Inter, Red Bull, Bragantino e Fluminense novamente, Fortaleza e Sport, Chapecoense e Ceará. Então, eu quero saber, João, para você, qual que vai ser o melhor jogo da rodada?
Se eu não me engano, Léo, vai haver desfalque também, acho que com o Luan, né? O Luan também segue fora por lesão. Exatamente, são 3 grandes desfalques para a equipe do São Paulo, mas eu acredito muito no empate, porque são 2 equipes que estão equilibradas, ainda não mostraram o seu potencial no Brasileirão, e o do Clássico, com certeza, tá mais para o Palmeiras contornar e fazer o resultado, mas quando é Clássico eu prefiro evitar dar um veredito que acontecer, né? Porque é Clássico, não tem como definir nada, só acho que assim, o Corinthians vem bem mal, o Silvinho, ele parece que deixou os jogadores perdidos, eu senti isso também nessa preleção que ele deu aí, que virou meme. Cara, é estranho, porque o que você vê um vídeo daquilo lá e fala assim, mano, essa é a preleção, essa é a motivação que os caras têm antes do jogo, eu ficaria confuso, mas o que esse cara quer de mim? Ele não passa confiança, sabe? É estranho a forma com que ele demonstra incentivar os jogadores. Eu sinto que ele vai perder nisso. Parece que ele vai perder a mão aí. Pra mim, ele não dura tanto, não. Vai ser como no Lyon. Se em 3 jogos ele não conseguir mostrar o seu futebol, imagina no restante. Então, acho que ele nem dura muito. O Corinthians vai ter dificuldades aí contra o Palmeiras. Mas não vou definir nada porque os clássicos sempre são uma caixa de surpresa. Então eu vou de 2 empates aí. A se destacar, o jogo Atlético Goianiense Cuiabá teve a data alterada por conta da Copa América no Brasil. Portanto, Atlético Paranaense, que enfrenta o Grêmio fora de casa, e o Fortaleza, que enfrenta o Sport jogando em casa, são as 2 equipes líderes que podem manter a liderança na rodada. Para você, quem termina como líder nessa rodada do Brasileiro, meu amigo Léo Rocha? Olha, os times que estão lá na ponta não vão ter tanta facilidade na rodada, a não ser o Fortaleza, pega o fragilizado Sport. Outro bom jogo da rodada vai ser Grêmio e Atlético Paranaense também. São 2 times que vivem num bom momento, principalmente o Furacão. Então acho que é um jogo bom para se observar. Acho que o único paulista que vai ter tranquilidade vai ser o Santos, que pega o Juventude, que está bem frágil também. E por mais que o time do Santos não esteja brilhantemente bem, ele não vai ter dificuldades não, sinceramente. No derby, há de se destacar que o Palmeiras ele entra com muito mais vantagem. Não só porque joga em casa, até porque o time do Palmeiras, em casa, ele é o pior mandante da Série A. Tem 6 derrotas na temporada de 2021. Não é um bom retrospecto. E a gente tem visto com a pandemia que o fato de jogar em casa não tem significado nada, até porque o próprio Palmeiras foi eliminado em casa pro CRB no meio de semana. O Corinthians havia perdido pro Atlético Goianiense. Então o mando de campo ele perde muito o seu valor por conta da ausência da torcida. Eu acho que o maior trunfo de jogar em casa é você conhecer seu gramado, mas isso não tá funcionando muito para muitos clubes da Série A. E no mundo inteiro, né? A gente torce para que logo a torcida volte aos estádios. Me corrija se eu estiver errado, mas o Barroca, que está invicto no comando do Dragão até o momento, curiosamente no Brasileirão passado ele era do Curitiba e foi demitido do Curitiba antes que ele conquistasse a primeira vitória, e nesse momento ele começa o Brasileiro pelo Dragão sem ter nenhuma derrota. A se destacar e tomar gols também, sem tomar gols. O Fernando Miguel tá muito bem no gol, a defesa do Atlético Goianiense tá muito boa. Sem tomar gols e na ponta da tabela, e quem tá oposto até agora nesse começo do campeonato é o São Paulo, que ainda não marcou gols e corre o risco de até, é bem verdade, ainda é bem início de campeonato, mas Grêmio, São Paulo, Internacional correm o risco de acabar a rodada na zona de rebaixamento. Aliás, o Grêmio, que ainda tem um jogo a menos, e o Inter que já está, né, nesse momento, está na 17ª, São Paulo atualmente é o 15º, eles podem acabar na zona de rebaixamento, principalmente São Paulo, que tem um jogo mais difícil, que se não vencer vai completar os 3 primeiros jogos, talvez até sem marcar gols e sem vitória. Mas a equipe que está isolada na lanterna pelo saldo de gols é a Chapecoense. Muito se comparou que a Chapecoense pode ser o São Caetano dessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, João, o que você acha sobre a Chapecoense? Você acha que o rebaixamento dela já é certo nesse campeonato? Chapecoense é um dos grandes candidatos a ficar na zona do rebaixamento, mas não é o único. A gente tem ali o Juventude, que subiu esse ano, o Sport, a gente tem o Cuiabá, que surpreendentemente começaram bem, mas que é muito cedo para falar sobre como vai ser ao longo do campeonato inteiro. Eu não quero me precipitar em dizer coisas que podem acabar me comprometendo nas próximas rodadas, então eu não vou cravar. Mas eu acho que
a Chapecoense vai lutar para não ser rebaixado assim. Porque é um time que eu vejo potencial, mas não como nos anos anteriores que já foi melhor, né? Vai lutar, mas não vai ser a única. Chapecoense que perdeu seu técnico, Humberto Loser, que foi para o Sport. Perrotti, o destaque da equipe é ventilado no Red Bull Bragantino, se desfez de grande parte de seu elenco. Trouxe jogadores no mínimo questionáveis, como por exemplo o Laércio, que falhou já nesse Campeonato Brasileiro. Ainda sofre com a instabilidade de técnicos, né? O Humberto Loser conseguiu terminar a temporada, o Mozart já saiu e assumiu agora o Cruzeiro. Aliás, pegando o gancho de técnico, Miguel Ángel Ramírez foi demitido em comum acordo com o Inter. Essa é uma das brechas de que, como o técnico também quis sair, então o Inter não se compromete pela nova regra do Campeonato Brasileiro e, se confirmada essa informação de comum acordo, segue podendo ter 2 técnicos, não é isso, Léo Rocha? Ah, mas isso a gente já esperava, né? Quando anunciou essa regra, a gente conversou entre a gente falando assim, vai ter muita brecha, vai ter muito esquema interno. O que deve ter acontecido? Pode ser que o Inter tenha tido a vontade de demitir e pedido pro Ramírez falar assim, eu que me demiti, teve um comum acordo. Eu acho que esses esquemas aí, essa brecha, ela é meio suspeita. Vai ter muita gente, muito clube aí usando desse recurso para se beneficiar. O Cruzeiro não conseguiu se beneficiar disso, porque o Felipe Conceição deu até uma entrevista falando que ele perdeu um pouco, né, da autonomia que ele teria, na teoria, que ter sobre o elenco. Para os cruzeirenses, resta apenas desejar sorte. Quem também vai precisar de sorte é o povo brasileiro, pois o assunto agora é a Copa América, que está confirmada aqui no Brasil. Para muitos, para a grande maioria, na verdade, não deveria acontecer, muito menos aqui no país. O Ministério Público, presidente da República, presidente da CBF, passou por muitos processos, porém foi confirmado a Copa América realmente será aqui. Os jogadores prepararam um manifesto, Casemiro chegou a falar, depois que o Brasil ainda reestreou nas eliminatórias vencendo o Equador, quebrando uma fala de que eles iam jogar para cumprir tabela eliminatória, que eles só queriam saber de boicotar a Copa América. Eles conseguiram a vitória e também venceram o Paraguai, aliás, quebrando um grande tabu de mais de 30 anos. São 6 jogos, 6 vitórias do Brasil nas eliminatórias, e mesmo assim o Tite segue pressionado no cargo. Casemiro falou que os jogadores só falariam depois do jogo contra o Paraguai. O Marquinhos foi o capitão, chegou a dar entrevista. Por fim, os jogadores fizeram um manifesto falando que todo mundo já nasce torcendo para o Brasil e que eles jamais se recusarão a jogar pela seleção brasileira. Parece que foi mais por uma queda do Rogério Caboclo, que já aconteceu. O Rogério Caboclo que teve as denúncias contra ele confirmadas, teve áudios vazados da conversa dele com a funcionária, e ele não é mais o presidente da CBF, pelo menos até sair o julgamento ele não terá nenhum direito sobre a Confederação Brasileira de Futebol. A Eurocopa, aliás, começou hoje, na estreia a Itália venceu a Turquia. O que você tem a dizer, João? Você acha que nesse momento todo ainda dá para a nação torcer para o Brasil e que o Brasil é o favorito nessa Copa América, mesmo com tudo que vem acontecendo? Vou dar um resumo breve aqui sobre tudo que eu vejo como torcedor brasileiro. A seleção perdeu muito essa identidade, sabe? Antigamente a gente via, eu sou muito saudosista, antigamente a gente via os jogadores das nossas equipes que a gente torcia aqui no Brasil jogarem constantemente na seleção. Jogadores que disputavam brasileiros, jogadores que estavam disputando os estaduais, os campeonatos regionais, os campeonatos nacionais, jogando na seleção, representando a nossa seleção. Hoje a gente tem um catadão da Europa. Eu ouvi uma fala esses dias do Zé Roberto, o ex-jogador Zé Roberto, que ele foi bem sucinto e claro. A seleção não é reunida pelos melhores do país, mas sim pelos melhores que o técnico acha que são os melhores. O Tite, ele simplesmente pega os melhores que ele acha que é. Pra mim, eu também vejo interferência de patrocínio, porque não é possível que todo jogo ele só traz os mesmos caras, os mesmos jogadores. Não é possível que, é por entrosamento, é por já conhecer. Não, é sempre os mesmos caras, os mesmos protagonistas, o mesmo estilo de jogo. O Brasil perdeu seu brilho. O torcedor brasileiro, ele vê o jogo do Brasil sem interesse algum. Ele prefere assistir o jogo do seu time de coração do que a seleção brasileira. Então isso é um fator que conta muito. Eu concordo com o afastamento do Caboclo, porque é o seguinte, se você está envolvido em polêmica, então é melhor que você se afaste e consiga resolver a sua situação, e se você consegue provar a inocência ou resolver
a situação pendente, aí você volta para que não manche, né? Ainda mais como já está manchado a instituição CBF. Cara, vou ser bem sincero para você, eu não espero muito dessa Copa América, não. Para mim, eu vejo claramente o Brasil campeão novamente, porque as outras equipes nem se comparam. O Brasil pode até ser um catadão da Europa, mas ainda é a melhor seleção da América do Sul, que eu digo, né? É superior a qualquer outra equipe, entendeu? O futebol sul-americano está muito abaixo. Então, para mim, favorito é o Brasil. E sem comparações com a Eurocopa, né? É um outro campeonato com outras seleções que estão a um outro nível. E a seleção da Itália eu acho que vai dar a Itália nessa Copa América, viu? Nessa Eurocopa, porque Copa América é aqui no Brasil. Exato. A Itália estreou muito bem. Para muitos poderia não ser uma favorita, mas conseguiu os 3 pontos já de cara. E sobre a Copa América, para não falar que são só notícias ruins, o mascote do SBT foi oficializado. O SBT conseguiu voltar com o grande, belíssimo mascote para essa Copa América. Quem se lembra do mascote tocando a sua corneta e todo mundo ficando feliz, torcendo para o Brasil? O amarelinho está de volta e vai tentar trazer a torcida pro lado do Brasil nesse momento difícil. Enquanto isso, o Tite fez a convocação para a Copa América. Vale lembrar também que a seleção olímpica também jogou, perdeu para Cabo Verde, o time principal conseguiu vencer a seleção da Sérvia Sub-23 com uma grande atuação de Pedro. E para a seleção principal, o Tite convocou basicamente o mesmo time que disputou as eliminatórias, com exceção de Rodrigo Caio, que saiu, e entrou o Thiago Silva, que inicialmente foi convocado. Daniel Alves, até por conta da lesão, não foi reconvocado. E para destacar, Rogério Caboclo, como seu último ato como presidente da CBF, comprou um jato de 71 milhões, no qual a CBF já tenta vender porque considerou um gasto desnecessário, meu amigo Léo Rocha. Falando um pouco sobre a seleção brasileira, eu discordo um pouco do João, cara. Por mais que realmente a seleção brasileira seja, não vou dizer um catado, porque um catado parece que você está menosprezando a qualidade daqueles que vêm. Eu acho que é uma seleção realmente. Os jogadores europeus são os que estão mais em alto nível, até por isso que eles estão no lugar de mais alto nível, que é a Europa. E outra coisa, eu acho que se você trouxesse essa, abre aspas, identidade, você desfalcaria muito mais os clubes brasileiros que não vão parar durante a Copa América. Os jogadores na Europa, eles estão de férias, os clubes eles não estão disputando nenhuma competição agora. Eles têm essa vantagem de ter toda a temporada começando no meio do ano. Então acho que, tipo assim, a seleção, ela traz os melhores jogadores. Claro, você contesta umas 3, 4 peças ali que te convoca, mas eu acho que não vai diferenciar muito, não vai mudar muito. Eu creio que os jogadores que estão lá, eles fazem por merecer. O Paquetá, que eu critiquei muito a convocação dele, fez 2 ótimos jogos pela seleção brasileira, principalmente contra o Paraguai. Não digo que é uma seleção brilhante, eu acho que está ainda muito aquém das seleções europeias, mas é uma seleção muito boa. Na América do Sul não tem nenhuma que bate de frente. Todas as seleções estão mostrando isso, porque o Brasil tá pegando e tá ganhando com facilidade. Os outros times ficam lá atrás e o Brasil consegue fazer o que quer. Então eu acho que a seleção, ela condiz com o que tem. E toda a situação, esse escândalo que tá correndo na CBF com o nome do Rogério Caboclo e a manifestação dos jogadores e jogadoras, sobre os jogadores eu acho que eu já esperava aquele tipo de manifestação. Claro, foi um texto preparado não por eles, mas sim por alguém internamente ali que não queria se envolver tanto em temas políticos, mas expressar a indignação dos jogadores quanto à competição. Enfim, já esperava que não seria algo tão agressivo. Eu acho que os jogadores não queriam demonstrar tanto algum lado nessa história, favorecendo um governo, uma instituição, mas dando aquela pauta, né? Nós somos sempre jogadores da seleção brasileira e vamos jogar. Eu já imaginava isso. Por parte das jogadoras, eu acho que tem que ser ressaltado. Inclusive, o texto que está sendo falado aqui sobre esse caso do assédio que o Rogério Caboclo cometeu contra a funcionária, está aqui o texto que as jogadoras postaram. Bem curtinho, vou ler um pouco para vocês expressar o que significa isso. Abre aspas. Todos os dias no Brasil, milhares de pessoas são acometidas e desrespeitadas com cenas de assédio, seja moral ou sexual,
especialmente nós, mulheres. São brasileiras e brasileiros vítimas de abusos e atos que vão contra os nossos princípios de igualdade e construção de um mundo mais justo. Dizer não ao abuso são mais do que palavras, são atitudes. Encorajamos que mulheres e homens denunciem. Nossa luta pelo respeito e igualdade vai além dos gramados. Hoje, mais uma vez, dizemos não ao assédio. Eu acho que em respeito a todas as mulheres, sejam elas jogadoras ou não, a volta do Rogério Caboclo à Confederação Brasileira de Futebol deve ser desconsiderada. O que ele fez já está explícito, tem evidências, e pelo menos em respeito a todas as mulheres, e se a CBF quiser melhorar um pouco da sua imagem, o Caboclo deve ser afastado totalmente da CBF. A seleção brasileira merece coisas melhores. Então acho que em respeito a todas as mulheres, sejam elas jogadoras ou não, o Caboclo deve ficar afastado. E já linkando com a Eurocopa, outra atitude que eu não achei legal também foi a da Croácia. Hoje foi noticiado que a Croácia emitiu uma nota que eles não iriam se ajoelhar antes do início da partida. Esse gesto, ele é um protesto contra o racismo. Ele demonstra que os jogadores apoiam a causa antirracista. Você pode me dizer, mas é só um gesto, tudo bem eles não fazerem. É um direito deles, eu concordo, é só um gesto e eles têm todo o direito. Mas assim, por que não fazer? Quando você se abstém do ato, quando você foge da, digamos, responsabilidade de demonstrar que é contra, você aceita que injustiças, desrespeito, preconceitos sejam aplicados. Eles dizem que não fazem parte da cultura deles, que não corresponde a toda a história da Croácia apoiar a cultura antirracista. Claro que é um gesto que, por exemplo, se você se ajoelhar e demonstrar que você é contra o racismo, não vai, por exemplo, impedir que um racista aplique racismo contra o negro, por exemplo. Mas é um gesto demonstrando que você é contra. E você se omitir a isso quer dizer muita coisa. Realmente, aliás, bem lembrado pelo Léo. E, aliás, parabenizar a Formiga, que mesmo já depois dos 40 anos conseguiu acertar essa volta ao futebol brasileiro, vai jogando São Paulo, parabéns à Formiga. E parabéns a essas mulheres guerreiras que não têm o apoio que deveriam para jogar futebol, mas mesmo assim seguem representando a seleção de uma maneira muito bela e que elas consigam trazer o ouro para o Brasil nessas Olimpíadas. Mas, Bruno, você acha que dá para torcer pro Brasil, mesmo no meio disso tudo? Que dá para ignorar o fato de tudo que aconteceu com o Rogério Caboclo, da Copa América sendo no Brasil, sendo que não deveria? Você acha que a torcida brasileira vai torcer pro Brasil ou vai ficar mais no tanto faz? Eu acho que ignorar não é a palavra certa. Vai manchar a competição em si. E a competição vai ser cheia de polêmicas do início ao fim, porque não era para ter acontecido aqui e por tudo mais que aconteceu com o Rogério Caboclo. E pelo que o João tinha falado antes, que a seleção brasileira era a grande favorita, eu também acho. É só você ver o que está acontecendo nas eliminatórias. A seleção dá 100%, 6 jogos, 6 vitórias. Ou mesmo não jogando futebol que encanta, vem vencendo jogos atrás de jogos. A Eurocopa começou hoje, teve a Itália vencendo, e ainda teremos grandes jogos como os da seleção francesa, seleção belga, seleção alemã, que vem em busca de reconstrução. Temos muitos favoritos. O João já disse que a Itália teve uma estreia animadora e para ele é ela que leva o título. E para você, Bruno, quem é o grande favorito? Eu gosto muito da seleção de Portugal, tenho uma grande empatia por eles. Eu quero que vença a Eurocopa, mais pela afinidade que eu tenho com eles e por também ter excelentes jogadores para brigar pelo título. A seleção da Bélgica também vem forte. Para mim, a Bélgica, eu acredito que a Bélgica é a equipe mais preparada para ser campeã. Bruno acredita no bicampeonato de Portugal, João na Itália e você, meu amigo La Rocha. Aleleble, os campeões da Copa do Mundo 2018 para mim faturam essa Eurocopa. Léo, só queria ressaltar outra crítica à organização da Conmebol na Copa América aqui no Brasil. Foi noticiado quando viria para o Brasil a Copa América que escolheriam estádios que não interfeririam no calendário brasileiro. E aí um dos estádios escolhidos é a Arena Pantanal. E justamente esse estádio vai ser utilizado no final de semana onde teria brasileiro. E um jogo será adiado, que será Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, mais uma vez, a gente vê a falta de organização da Conmebol. Realmente. E
O Flamengo, aliás, entrou com um pedido para tentar a paralisação do campeonato durante a Copa América. E aí acabaria o campeonato em janeiro, igual foi nessa temporada. Acho que é difícil que consigam. O Flamengo, que até teve seus jogos adiados por causa das convocações, acabou jogando contra o Curitiba sem os convocados, porque estavam muito cansados, sentindo lesão. Gabigol sequer se apresentou ao Flamengo, já está na seleção para a disputa da Copa América. Eu não sei se resolveria tanto, porque eu acredito que o risco também continuaria o mesmo. Resolveria em questão de calendário para depois atropelar lá na frente de novo. Vamos aguardar. Footloser sempre trazendo informações. Aliás, uma grande informação para vocês, fãs da página Footlosers, para você que sonha em trabalhar com jornalismo ou que gosta de ficar antenado por essa área, teremos na nossa página uma entrevista divulgada com Pedro Nascimento, um grande jornalista da Gazeta Esportiva, formado pela Casper Libero, que ele conta um pouco como foi sua formação, como é trabalhar na área, um pouco sobre o momento de pandemia, como é trabalhar na pandemia. Ele opina sobre as situações financeiras dos clubes. Uma entrevista completinha do nosso grande amigo Pedro Nascimento. A gente também vai deixar lá no nosso post as redes sociais dele. Sigam ele, é um grande profissional. Chegou a hora que todo mundo gosta, que o Brasil se diverte. É a hora do jogo. Eu posso chamar ele de bola quente. Eu basicamente vou escolher um tema. Gostaria que meus 3 amigos ativassem o microfone nesse exato momento. Vou defender o título. Só queria ressaltar que eu tô vindo com tudo. Poxa, Aí, vamos pra cima deles, filho. Pra você que não acompanha, o João que está muito animado, porque na nossa campanha, hashtag #1love para João, nossa DM está bombando, não tem mais espaço. Sabe Está sendo um sucesso, garotinho. Esse final de semana, Dia dos Namorados. Sabe quando louco, você que tem isso? quando você recebe tanta DM no Insta, que aí você chega a travar o Insta, tem que ter solicitação, o Instagram até quer te banir. Essa é a situação da DM de Footlosers do PV de João. Pra você que ainda não se inscreveu, que ainda não tentou, ainda dá tempo. Um love para João, para adoçar a sua vida. Tem vaga pra todas. O João vai escolher quem ganha seu coração. Dito isso, também tem vagas abertas no coach de Léo Rocha. Léo Rocha, por gentileza, solte uma frase motivadora nesse momento. Mano, do nada. Ótima frase. Pra você que gostou dessa frase, Me senti inspirado. Temos Eu não vou ganhar de frases, todo mundo agora, eu tô inspirado. temos muitas frases como essa no coach de Léo Rocha. Todo o custo do coach será revertido para a página Footlosers. Se você ficou interessado, nos chame na DM com a palavra coach para a página Foot_Losers e você será prontamente atendido por um de nós 4 que somos os administradores. Agora sobre o game. Eu vou escolher um tema, eu vou apresentar para esses 3 grandes homens e eles terão que falar prontamente uma resposta. Com o exemplo, um time brasileiro. A ordem será Léo, que foi o campeão, João, que foi o vice, e o Bruno, que ficou em terceiro, vai manter essa ordem. Então eu vou falar time brasileiro. Faremos agora uma rodada de teste para ver se vocês entenderam. O tema é time brasileiro. 3, 2, 1, valendo. Léo? Corinthians. Santo André. Palmeiras, Ponte Preta. Vasco. Goiás, Juazeirense. São Bernardo. Fortaleza, São Raimundo. São Raimundo. Tá aí, ó, por exemplo. Cara, desrespeito São Raimundo de Roraima. O cara tira do nada São Raimundo, bicho. Neste momento, foi só uma rodada de teste, a gente não tá contando um ponto, mas nesse momento o João faria um ponto. Quem fizer 3 pontos tá eliminado. Aí fica só 2. O que for o último a chegar a 3 pontos é o campeão. E com esse caso, o São Raimundo de Léo entrou na mente de João e faria o João perder. E detalhe, só pra tirar a dúvida, Léo, quem atropelar a vez do amiguinho também tá fora, né, da rodada. Também, se ele falar fora da vez, também perde um ponto. Bom, dito isso, para vocês que espero que já tenham entendido, eu vou começar com times do continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul, tirando os brasileiros. Vale qualquer um, disputa Libertadores, a CONCACAF, menos os brasileiros. Começando com Léo Rocha, depois João, depois Bruno. 3, 2, 1, valendo. Gimnasia de La Plata. Los Angeles Galaxy. River Plate, Pachuca. São Lourenço. América de Cali, América. Atlético Nacional. Toronto FC, Montreal Impact. Orlando City.
Boca Zulia. Juniors. Tá aí. O Léo Ixi. fez um ponto. Ele atropelou a vez do Bruno. Opa. Então, o Ela Léo, tá emocionado. o mesmo homem que perguntou sobre a regra de atropelar, deu uma de Reinaldo chegando no 70. Eu só queria demonstrar o que eu Ó, queria nosso dizer. coach. O nosso coach motivou tantos participantes que nenhum dos dois perdeu. Quem perdeu foi ele, porém, vale lembrar que na última o Léo ganhou de virada. 1 ponto para Léo, nenhum para João, nenhum para Bruno. Nesse jogo, quem faz ponto está perdendo. Então, mais 2 pontos, o Léo Rocha está eliminado. Tá bom, já entendi. Próximo tema. Times que já jogaram a Série B do Campeonato Brasileiro. João, depois Bruno, depois Léo. 3, 2, 1, valendo. Sampaio Corrêa. Avaí. Cruzeiro. Ceará. Corinthians. América Mineiro. Palmeiras. Internacional. Grêmio. Chapecoense. Ponte Preta. Coritiba. Santo André. Goiás. Ipatinga. Criciúma. Atlético Goianiense. Boa Esporte. Portuguesa. Sampaio Corrêa. Eu acho que já ouvi esse time aí. Acho que alguém já falou Sampaio Corrêa, hein? Ih, rapaz. Alguém segue bem no time. Uma repetição de time. Então, Bruno tem 1 ponto, Léo tem 1 ponto, João é o único zerado até agora. Segue. Até o momento, você tá intacto nesse jogo. Você que tá ouvindo aí, você acha que parece fácil, mas você tem que ficar pensando no próximo time e ver se o cara vai falar ele. Tá? Então é difícil pra caramba. São Raimundo, vai. Se tá difícil, agora eu vou pegar o tema mais difícil de quanto eu ia elaborando. Então Bora. agora o tema é os 23 convocados para a Copa América da Seleção Brasileira de Futebol. Nossa. Começa com esse tem 23, se ninguém errar, vocês vão falar os 23 e acabou. Ninguém faz ponto. Começa com o Bruno, seguido de Léo Rocha e João. Fred. 3, 2, 1, valendo. O cara tá Fred. ansioso. Alisson. Cássio. Neymar. Aí, agora cada um tem 1 ponto. Foi de Não, propósito. De primeira. Meteu essa. O cara deu um branco, bicho. o Cássio, que vai lembrar, não tá nem na lista de suplente. O goleiro suplente é o Marcelo Lomba do Internacional. Nossa, Marcelo Lomba, velho. Marcelo Lomba, que não é muito querido nem pelos colorados, mas é querido por Tite, aparentemente. Temos 1 ponto para cada, meus amigos. Buguei geral. Agora voltamos para a ordem do início. Léo Rocha, seguido de João, seguido de Bruna. Países participantes da atual edição da Eurocopa. Começa com Léo Rocha. 3, 2, 1, valendo. Macedônia do Norte. País de Gales. França. Finlândia. Holanda. Portugal. Alemanha. Inglaterra. Bélgica. Suíça. Itália. Espanha. Áustria. Turquia. Meu Jesus. Essa não tem nada. Meu Jesus, não é um país inteligente. Pô, Turquia? Turquia já Turquia foi. estreou Pô. hoje contra a Itália. Bruno agora tem mais 1 ponto e acontece que preocupante a situação do menino Bruno. A gente podia Preocupante. tentar da seleção de novo, né? Porque, meu amigo. O que vocês me dizem de falar os 16 times que seguem vivos na Copa do Brasil? Primeiro Bora. João, depois o Bruno e depois Léo Rocha. João, Bruno e Léo Rocha. 3, 2, 1, valendo. São Paulo. Fluminense. ABC. Juazeirense. Puta que pariu. Tá aí. Ô, Brunão. Minha Eliminado. mente travou, Ó, o mano. cara. O cara revoltou. Tá aí o Brunão, infelizmente. O Brasil torce, o Brasil vibra, o Brasil festeja quando o homem acerta, mas infelizmente não se pode ganhar todas. O Brunão é a prova disso porque ainda não ganhou nenhuma desde que iniciamos nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, Bruno, mas você dá adeus ao Bola Quente dessa edição. Agora está entre Léo Rocha e João, cada um tem 1 ponto, então cada um só tem direito a 2 erros. Vocês estão preparados, meus caros amigos? Eu vou entregar, eu vou acabar entregando, como sempre. Brunão, você como primeiro eliminado tem direito. Você quer escolher um tema agora para os nossos amigos? Então vamos lá. Campeões da Champions League, vai. Começa com o Léo Rocha e depois o João. 3, 2, 1, valendo. Barcelona. Real Madrid. Ajax.
Bayern de Munique. Juventus. Lyon. Temos no mínimo uma derrapada ali e É. um erro, Nossa, porque o Lyon também não tem. O Lyon nunca foi campeão. Então eu pensei, fiquei esperando pra dar a colher de chá, mas quando ele falou, ele ainda falou o time errado, então Aí não dá, você não se ajuda, Colher de mano. chá? O cara espera 2 minutos pra falar uma colher de chá? E aí o Lyon, infelizmente, não tem. O único francês até o momento que ganhou é o Olympique de Marseille. Exatamente. O Saint-Étienne tem também? Não, só o Olympique. velho. Só o Olympique de Marseille. 2 pontos para o João, 1 para Léo. Será que o Léo vai conseguir a tripleta? Nem o Atlético Goianiense conseguiu em cima do Corinthians, mas o Léo tá perto de conseguir em cima do João. Para isso, o João não pode mais errar para evitar que isso aconteça. Então vai, eu falei da Série B, vamos da Série A. Fala aí os 20 times que estão na Série A. Começa pelo João e depois vai para Léo. Da Série A do brasileiro, obviamente. 3, 2, 1, fala aí. Atlético Mineiro. Atlético Goianiense. Chapecoense. Atlético Paranaense. Sport. Ceará. Cuiabá. Fortaleza. Flamengo. Juventude. Palmeiras. São Paulo. Corinthians. Santos. Temos aí. Aí não dá, né, amigo? Pô. Ah, Aí velho, não não- dá, bicho. Eu deixei Cara, passar primeiro. cara, Você já caramba. derrapou. Não tem jeito, cara. Tá fácil, Léo. Ah, Parece mano. que na próxima edição vai ter que colocar o host pra jogar pra ver se ele consegue tirar o cinturão de Léo Rocha. Nem X1. O homem disparou. Complicado, meus amigos. Léo Rocha, 3 jogos, 3 títulos. Parece o Brasil nas eliminatórias, tá 100% de aproveitamento. Parabéns, Léo Rocha, o grande campeão. Aquela Posso no começo falar? foi só pra dar uma emoção, tá, rapaziada? Vocês falaram, puta, ele vai fraquejar hoje. Não. Tá aí o nosso Deixa eu falar. coach. Motivou os outros e ainda conseguiu vencer, João. O que explica seu novo vice? Deixa eu falar. O Léo tá vindo uma maré de sorte, que nem o São Paulo, né? Veio com triplete ali, 2006, 7, 8. Mas depois isso acaba. Vai ficar anos sem títulos. Anos, Léo. Escute bem, o Brunão e eu, a gente vai vir com tudo na próxima semana. Só Não, espere. vamos jogar quando não tiver com sono. Isso aí é culpa do sono. Exatamente. E aí, Léo, o que você tem a dizer sobre essas provocações? Você assegura o título na próxima edição? Cara, traz o host aí pra gente ver. Traz o host aí, porque com esses dois aí tá fácil demais. Tá aí, você quer saber se eu vou jogar o próximo podcast? Bom, aí você vai ter que esperar sexta que vem, porque esse vai chegando ao fim. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Vai ter as nossas redes sociais na descrição, a minha, do Brunão, meu amigo João, do meu amigo Léo Rocha. Twitter, Instagram e, claro, o da página Footlosers, nosso Twitter e nosso Insta. Notícias sempre lá sobre demais atualizações do mercado da bola, demissões de técnico, acontecimentos. Tem game nos stories. Aliás, se você ainda estiver ouvindo isso aqui dentro de um período de 24 horas, provavelmente você ainda consegue pegar o Loser Test que foi feito hoje de escudos. E só agradecer. Muito obrigado. Porque agora eu tenho que chamar o nosso campeão, né? Com a bola no pé a gente não é muito bom, não é isso, Léo? Como que é a frase? É isso, entendam. No fute a gente é loser, mas aqui no podcast, no Instagram, no Twitter, na análise, no debate, em tudo a gente é winner. Fute losers. Esse foi mais um Menos no podcast. joguinho, né? Porque eu só perco, velho. A gente vai tentar melhorar até semana que vem. Mais um podcast do Foot Losers.